Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo de geometria analítica, né? Para que a gente possa encerrar os conteúdos e o nosso semestre letivo, ok? Hoje vamos estudar a respeito das cônicas, né? As seções cônicas ou simplesmente cônicas, como alguns autores preferem chamar, tá? Antes de definirmos o que é uma cônica, né? Antes de estabelecermos quem são as principais cônicas, precisamos primeiro definir o que é uma seção cônica, tá? Estabelecer o que é uma seção cônica. Primeiramente, consideremos uma reta fixa, uma reta E, chamada de eixo, uma reta fixa aqui no espaço, e uma segunda reta, que é a reta G, chamada de geratriz, que intersecta a nossa reta E em um certo ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto O. Então, novamente, temos uma reta fixa, a reta E, e uma segunda reta, que é uma reta G, intersectando a reta E no ponto O, ou seja, o ponto de encontro das duas é esse ponto O. Consideremos também um ângulo entre essas duas retas, tá? Um ângulo θ. A ideia aqui é tomar essa reta G e rotacionar ela em torno da reta E, de tal maneira que esse ângulo θ permaneça constante, permaneça sempre o mesmo. Ok? Tá? Então, é pegar essa reta G, girar ela em torno da reta E, de tal modo que esse ângulo θ aqui não se altere, seja sempre o mesmo. Tá? Quando a gente fizer essa rotação, a gente vai estar construindo uma figura espacial aqui, uma figura tridimensional, que é a chamada superfície cônica. Tá? Então, ao girar essa reta G, produziremos essa figura aqui. E essa figura é justamente a superfície cônica. Tá? Lembrando que ela é uma superfície, é uma figura infinita, tá? Já que ela é gerada, ela é formada por essa reta G, uma reta tem comprimento infinito, né? Então, significa que a figura formada aqui também é infinita, ela se estende infinitamente aqui para cima e também para baixo. Tá? A gente diz que a superfície cônica ela é formada por duas folhas. Né? Então, nesse caso aqui, tem uma folha superior e uma folha inferior. Mas tenham sempre em mente que elas são figuras infinitas. Aqui só está representada uma parte delas. Okay? Então, só escrevendo, anotando aqui, o E é a reta fixa, chamada de eixo da nossa superfície cônica, e G é chamada de geratriz, porque ela gera essa figura, ela gera essa superfície. Tá? Vamos ver aqui uma explicação, aqui, uma outra animação, também para a formação da superfície cônica. Então, essa reta vertical está fazendo o papel da reta E, né, que é o eixo, e essa reta inclinada aqui está fazendo o papel da reta G, a geratriz. Então, imagine agora rotacionar essa reta G, essa geratriz, em torno do eixo. Né? Então, se eu fizer uma pequena rotação dessa reta, eu vou estar obtendo uma outra reta. Nesse caso, essa outra reta aqui. Tá? Então, girei um pouco para a esquerda, obtive uma outra reta. Né? Semelhante à primeira, mas em termos de geometria, a gente não diz que é a mesma reta, porque mudou de local, mudou de posição, então as equações que representam ela são diferentes. Né? Então, acaba sendo uma outra reta. Tá? Mas a ideia de rotacionar essa primeira reta em torno do eixo é a ideia de formação da nossa superfície cônica. Então, rotaciono essa reta mais um pouco, já obtenho uma outra reta, e vou rotacionando, né, até formar uma rotação de 360 graus. Né? Então, com isso, a gente constrói a superfície cônica. À medida que o ponto A vai girando aqui, vai rotacionando aqui na parte de cima, o ponto B vai girando lá na parte de baixo, produzindo a nossa superfície cônica. E aqui, colorido, fica melhor, mais visível. Né? Lembrando que aqui só é uma parte da superfície cônica, ela se estende infinitamente para cima e para baixo. Ok? Vejamos um vídeo dela se movimentando para a gente ter uma visão melhor dessa figura. Continuando. Quando uma superfície cônica, que nem a vista no slide anterior, é seccionada, ou seja, cortada, né, intersectada por um plano π qualquer, que não passa pelo vértice O, a cônica será uma parábola se π for paralelo a uma geratriz da superfície.
Ou seja, aqui a gente está vendo agora as principais cônicas, né? A formação, a obtenção das cônicas, né? Como que se faz para obter uma cônica? Né? A ideia é tomar aquela superfície cônica vista no slide anterior e cortar ela, intersectar ela por um plano. Tá? Então, de acordo com a posição que esse plano intersecta a superfície cônica, a gente obtém as chamadas cônicas. Tá? Então, as cônicas ou seções cônicas são cortes feitos por um plano na superfície cônica, né? Na figura vista no slide anterior. Tá? Então, a gente vai obter uma parábola se esse plano for paralelo a uma geratriz da superfície. Né? Seria esse caso aqui. Então, nós temos aqui uma representação da superfície cônica e temos um plano π intersectando, né? cortando uma das folhas da nossa superfície cônica, no caso aqui a folha de baixo, mas de tal maneira que esse plano aqui é paralelo a uma geratriz. Nesse caso aqui, o nosso plano π seria paralelo a essa geratriz aqui, né? Esse lado aqui da nossa superfície cônica representa uma reta, né? Que seria uma geratriz, né? Poderia imaginar infinitas geratrizes aqui, né? São infinitas retas. Toda vez que você vai rotacionando aqui, se você rotaciona 1 grau, você já tem uma outra geratriz. Rotaciona 2,3 graus, você já tem uma outra geratriz. E assim você consegue infinitas geratrizes. Então, se o plano π for paralelo a pelo menos uma das geratrizes e intersectar só uma das folhas, a interseção formada é isso aqui. Ó. O corte formado é isso aqui, que é denominado parábola. Vamos destacar ela aqui em vermelho para ter uma ideia melhor. Tá? Lembrando que a parábola é uma figura infinita, tá? Ela não tem só esse comprimento aqui, não. Por quê? Porque a folha de baixo da superfície cônica se estende infinitamente aqui para baixo. O plano também é uma figura infinita, ele se estende infinitamente em todas as suas direções. Então, a interseção entre eles vai ser essa linha vermelha aqui, mas se estendendo infinitamente aqui para baixo, ó, abrindo cada vez mais a sua concavidade aqui. Tá? Segundo caso, né? A obtenção da cônica será uma elipse se o plano π não for paralelo a uma geratriz e intercepta apenas uma das folhas da superfície. Ou então pode ocorrer uma circunferência se o plano π for perpendicular ao eixo da superfície cônica. Tá? Então, seria essa situação aqui. Quando o plano π intersecta uma das folhas, de tal maneira que o plano não é paralelo a nenhuma geratriz. Né? Como é que eu sei que o plano não é paralelo a nenhuma geratriz? Porque todas as geratrizes estão intersectando o plano aqui, ó, estão perfurando o plano aqui nessa região. Tá? E esse corte aqui, essa secção aqui, forma esta figura que é uma elipse. Né? Vamos destacar ela aqui em vermelho para ficar mais visível. Tá? Observe que esse plano π tem uma certa inclinação. Se a gente colocar ele completamente na horizontal, né, se esse plano ficar completamente deitado aqui na horizontal, significa que o plano vai ficar perpendicular ao eixo dessa figura. Né? O eixo aqui da nossa superfície cônica vai ser perpendicular ao plano se ele estiver na horizontal, vai formar um ângulo de 90 graus com ele. Com isso, a nossa elipse aqui vai passar a ser uma circunferência. Tá? Ou seja, no nosso estudo aqui de cônicas, a circunferência é vista como um caso particular de elipse. Ela é uma elipse. Okay? A terceira situação é a cônica gerada, né? A cônica formada vai ser uma hipérbole se o plano π não é paralelo a uma geratriz e intersecta as duas folhas da superfície, ou seja, intersecta a parte de cima e a parte de baixo da superfície cônica. A hipérbole deve ser vista como uma curva só, constituída de dois ramos em cada uma das folhas da superfície. Seria essa seguinte aqui, né? Então, tem aqui a superfície cônica, o plano π é esse aqui, ó, que está intersectando as duas folhas da nossa superfície cônica, e a interseção formada, o corte formado, né, a seção formada, essas linhas aqui, ó, essa aqui de cima e essa aqui de baixo. Tá? Vamos destacar elas em vermelho e vejamos aqui a nossa hipérbole. Né? Alguns tendem a falar que a hipérbole são duas parábolas, né? Uma invertida, né? Em relação à outra, tá? Mas não é
essa análise aqui não é aconselhável, tá? É o que ele coloca aqui. A hipérbole deve ser vista como uma curva só, constituída de dois ramos em cada folha da superfície cônica, tá? Então, é sempre olhado como sendo as duas juntamente, tá? Essas duas linhas vermelhas, uma se estende infinitamente para baixo, outra se estende infinitamente para cima, elas formam o que a gente denomina como sendo hipérbole, tudo bem? Vamos lá. Então, as cônicas que a gente obteve no slide anterior, né, é a parábola, a elipse e a hipérbole, e elas são obtidas quando a superfície cônica é intersectada por um plano que não passa pelo ponto O, né? Lembrando que o ponto O lá era o ponto de intersecção entre o eixo e a geratriz. Tá, mas se cada um dos planos secantes das figuras do slide anterior forem transladados paralelamente até chegarem ao ponto O, obteremos as respectivas cônicas degeneradas. Ou seja, se analisarmos lá as figuras do slide anterior, se a gente pegar cada um daqueles planos π lá e movimentar eles de modo paralelo, né, ao que tem inicialmente, até ele chegar no ponto O, no ponto de interseção do eixo e da geratriz, vamos obter cônicas, né? Mas onde essas cônicas são denominadas cônicas degeneradas. Por que cônicas degeneradas, né? Que na verdade são figuras geométricas já conhecidas anteriormente e que a gente não chamava elas de cônicas, né? E agora aqui elas estão sendo tratadas como cônicas, mas um caso particular, seriam cônicas degeneradas, seriam cônicas especiais, né? Nem sempre elas são tratadas como sendo cônicas, tá? Vamos ver. O primeiro caso. Podemos obter uma reta, né? Era o caso em que o plano π intersectava só uma folha, né? No slide anterior, nós tínhamos um plano π intersectando só a parte de baixo aqui. E ele era paralelo a uma geratriz. Então, se a gente elevar esse plano π até ele intersectar só uma das geratrizes, ó, a interseção entre o plano π e a superfície cônica está sendo só essa retazinha lateral aqui. Ó. É só uma das geratrizes. Então, a interseção entre essas duas figuras aí é só uma reta. Né? E a reta, então, é vista aqui como uma cônica degenerada. Uma cônica degenerada. Né? Já é uma figura que a gente já conhecia anteriormente. Tá? Mas também pode ser vista como sendo uma cônica, já que pela definição de cônica é pegar um plano e intersectar a superfície cônica. Então, como a gente consegue obter uma reta com essa intersecção, então a reta não deixa de ser uma cônica. Outra forma é pegar o plano π, né? Lá, se a gente olhar o slide anterior, tinha um plano π lá intersectando só uma das folhas, mas de tal maneira que o plano π não era paralelo a nenhuma das geratrizes. Né? Ele cortava só uma das folhas e de tal maneira que todas as geratrizes perfuravam esse plano. Então, se elevar o plano até o plano chegar a esse ponto O, a gente consegue observar que a única interseção entre o plano e a superfície cônica vai ser esse próprio ponto O. Vamos destacar ele aqui. Tá? Então, como nós temos aqui um ponto que foi obtido a partir da interseção entre um plano e a superfície cônica, então o ponto também pode ser visto como sendo uma cônica, só que no caso uma cônica degenerada, né? Ou seja, nem sempre ele é visto como cônica. Mas de acordo com a definição de cônica, sim, ele pode ser chamado de cônica, mas aí damos essa palavrinha aqui para estar diferenciando. É uma cônica degenerada, já era uma figura já estudada. E também podemos obter duas retas, que é o caso de tomarmos o plano π e intersectarmos as duas folhas da superfície cônica, mas de tal maneira que o plano passe aqui no ponto O e contenha o eixo. Tá? O eixo aqui não está destacado, né? Mas o eixo é a reta que passa no meio aqui da nossa superfície cônica. Então, se o plano π contiver esse eixo, significa que a interseção entre o plano π e a superfície cônica serão duas retas. Essas duas em destaques aqui em vermelho. Né? Lembrando que são retas. Tá? Superfície cônica é infinita aqui para cima e para baixo, assim como o plano. Então, essas retas aqui, né, são infinitas também, são retas. Se é retas, já subtende-se que são infinitas.
E esse par de retas aqui, essas duas retas, também são vistas como cônicas degeneradas, porque foram obtidas a partir da interseção de um plano e a superfície cônica. Ok? Tá? Mas a gente vai dar mais importância agora ao nosso estudo às três cônicas vistas no slide anterior, parábola, elipse e hipérbole. Porque estas aqui a gente já estudou, né? O estudo de uma reta, um ponto, né? Duas retas, isso aqui a gente já viu anteriormente. Okay? Vamos então para a nossa primeira cônica, parábola. Definição de parábola. Parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa desse mesmo plano. Tá? Então, inicialmente a gente precisa considerar esse ponto e essa reta fixa de um plano. Tomemos ele como sendo F o ponto fixo e D a nossa reta fixa. Tá? F para lembrar o nome foco, tá? Que é a denominação desse ponto, e D para lembrar de diretriz, que é a denominação dessa nossa reta. Então, pela definição de parábola, ela diz que é o conjunto de todos os pontos do plano, né, de um plano, que equidistam, ou seja, que tem a mesma distância desse ponto F e dessa reta D, dessa reta diretriz. Okay? Então, imaginemos alguns desses pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto V, ele é um ponto que está exatamente no meio aqui, né, entre F e a reta D. Então, se ele está no meio, significa que a distância desse ponto V até F é igual à distância desse ponto V até a reta D. Ou seja, esse ponto aqui é equidistante de F e de D. Tá? Logo, ele vai ser um ponto dessa nossa definição. Ele é um ponto da parábola. E aí, será que conseguimos imaginar outros pontos com essa característica? Né? Na verdade, existem infinitos. Né? Vamos ver mais alguns deles aqui. Ó. Aqui, inicialmente, eu estou mostrando aqui, né, que a distância de V a F é a mesma distância de V a D, pelo menos visualmente. Então, um outro ponto aqui. Um ponto P, de tal maneira que a distância dele até F seja igual à distância dele até D. Lembrando que para traçar a distância de um ponto até uma reta, você traça uma perpendicular, né? Um segmento de reta que seja perpendicular, né? Inicie no ponto D e intersecte a reta D até formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, de tal maneira que nós obtemos um ponto cuja distância dele até F é a mesma distância dele até a reta D. Esse ponto P' é só para representar a projeção desse ponto P sobre a reta D, tá? Projeção ortogonal, porque está formando um ângulo de 90 graus. Então, tanto o ponto V quanto o ponto D equidistam desse ponto F e da reta diretriz. Então, eles serão pontos desse conjunto, serão pontos da parábola. E obtemos mais pontos. Esse ponto P1, cuja distância dele até F é a mesma distância dele até a reta diretriz. Então, ele também será um ponto da nossa parábola. O ponto P2 também, o ponto P3, né? E assim por diante. A gente vai obter esses infinitos pontos que formam a nossa parábola. Né? Ligando esses pontos aqui, a gente tem uma ideia do nosso gráfico, né? Que é esta aqui. Okay? Em amarelo aqui nós temos o eixo da parábola. Tá? O eixo é sempre uma reta que contém o foco e o vértice. Tá? Ou pode ser analisado da seguinte forma também. É uma reta que passa pelo foco, né, e intersecta a diretriz de modo perpendicular, de modo a formar um ângulo de 90 graus. E vamos destacar aqui a nossa parábola em vermelho. Tá? Lembrando que ela é infinita, ou seja, se a gente estender aqui para a direita, você vai obtendo mais pontos cuja distância deles até F é igual à distância deles até a diretriz. Então, são infinitos pontos. Né? A parábola é uma figura de comprimento infinito aqui. Okay? Então, D é a diretriz, F é o foco, que são os elementos citados na nossa definição. E, traduzindo essa nossa definição, que está em palavras em simbologia matemática, né, essa definição pode ser vista como um ponto P qualquer da nossa parábola pertence à parábola, né, se somente se a distância desse ponto P até F foi igual à distância desse ponto P
até D, até a diretriz. Né? Vejamos alguns elementos da parábola. Tá? Retornando aqui um pouco a respeito dessa simbologia matemática. Né? Ela representa o que está escrito aqui na nossa definição. Tá? O que está em palavras aqui a gente colocou em termos matemáticos. Né? E pela definição, ele é o conjunto de todos os pontos, né, do plano, todos os pontos P's do plano, que equidistam de um ponto fixo e de uma reta fixa. Então, a gente pode ver a nossa parábola como sendo um conjunto de pontos, por isso a gente chama de ponto P, né, um ponto genérico para representar todos eles, cuja distância dele até F seja igual à distância dele até a reta D. Então, todos os pontos que satisfazem essa equação pertencem à parábola, ou seja, formam a parábola. Quais os elementos? Né? O ponto F, denominado de foco, a reta D, denominada de diretriz. Né? Então, o ponto F e a reta D são os elementos referenciais para a construção da nossa parábola, né? Para a formação da nossa parábola. Tá? O eixo, que é a reta E, que passa pelo foco F e é perpendicular à diretriz. É fácil ver pela própria definição de parábola que essa curva é simétrica em relação ao seu eixo. Né? Em relação ao eixo, essa parte da direita é simétrica a essa parte da esquerda. Né? É o espelhamento uma da outra. Né? O vértice V, né? O vértice é o ponto V, que é a interseção da parábola com o seu eixo. Né? Onde a parábola intersecta o eixo, é justamente o que a gente chama de V, né? É onde a parábola tem um sentido aqui e a partir desse ponto ela inverte o sentido, né? Por exemplo, se eu analisar aqui da esquerda para a direita, ela vem decrescendo e a partir do ponto V ela já passa a ser crescente, né? Ela muda o sentido aí. Vamos determinar agora as equações da parábola, né? Obter os diferentes tipos de equações que representam uma parábola. O primeiro desses tipos são as equações reduzidas, tá? Ou seja, são chamadas de equações reduzidas as equações que representam parábolas que têm vértice na origem do plano cartesiano, né? Ou seja, um vértice V que coincide com o 0, 0, que é a origem do nosso plano cartesiano. E o eixo dela vai ser ou o eixo x ou o eixo y. Tá? O eixo da parábola vai coincidir com o eixo x ou o eixo y. Esses tipos de parábola a gente denota as equações delas. Né? E tem um desses formatos, são as equações reduzidas. É o primeiro formato que a gente vai ver. Depois veremos outros casos também. Tá? Então, para isso, precisamos considerar dois casos. Tá? Então, se o vértice da parábola coincide com a origem, temos duas situações possíveis. O primeiro é quando o eixo da parábola é o eixo dos y, né? O eixo OY, o eixo vertical. Seria essa situação aqui. Né? Então, aqui eu tenho um plano cartesiano, né? Eixo x e eixo y, e eu tenho uma parábola cujo vértice dela está coincidindo com a origem do plano cartesiano, o 0, 0, e o eixo dela está coincidindo com o eixo y. Tá? Então, nessa situação, queremos obter equações que representem a nossa parábola, que representem essa linha aqui. E não esqueça que ela é infinita, estende-se infinitamente aqui para cima. Tá? Ok, para isso devemos considerar, né, levar em consideração algumas coisas, alguns detalhes aqui. Né? Por exemplo, aqui nós temos a diretriz e temos o foco. Né? Então, lembrando que o vértice é um ponto da parábola, então a distância do vértice até o foco é igual à distância do vértice até a diretriz. Isso está lá na definição, né, que a gente estabeleceu no slide anterior. Definição de parábola, todo ponto dela é equidistante desse foco e dessa reta diretriz. Então, vamos estabelecer uma distância de forma genérica aqui. Né? Supondo que a distância de F até A vale P unidades, né? Supondo que a distância de F até a diretriz, que esse pontinho aqui a gente chamou de A, é um ponto da diretriz, então a distância de F até a diretriz é de P unidades, então a metade dessas distâncias é P sobre 2. Né? Então, a distância de V até F é P sobre 2 e a distância de V até a diretriz também é P sobre 2. Ok? Tá, então, consideramos agora um ponto P, um ponto genérico aqui da nossa parábola, tá? Porque obter equações de uma figura geométrica, qualquer que seja ela, né? Parábola, elipse, hipérbole,
qualquer figura que nós queiramos aí representar por uma equação, a gente trata isso, na verdade, como sendo pontos, né? É um conjunto de pontos. Então, a gente trata isso de forma genérica. Então, pega um ponto P genérico, ou seja, com coordenadas x e y, com variáveis x e y, para representar os infinitos pontos daquela figura, nesse caso aqui, da parábola. Lembrando da definição, né? Quando é que um ponto P pertence à parábola? Quando a distância dele até f foi igual à distância dele até a diretriz. E é essa relação que a gente vai usar para poder chegar nas equações reduzidas desse tipo de parábola aqui. Então, da definição de parábola vem que a distância de P até f é igual à distância de P até D, ou seja, a distância de P até o foco é igual à distância de P até a diretriz. Como esse ponto P' aqui está representando a projeção ortogonal de P, né? Então, essa distância entre P e P' é justamente a distância do ponto P até a reta diretriz. Né? Esse ponto P aqui, a gente está construindo ele como sendo a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta diretriz. Então, a distância entre esses dois pontos é justamente a distância de P até a D. Tá? Então, eu posso substituir a distância de P até a diretriz por sendo a distância de P até P', que é, na verdade, a mesma distância. Tá? Levando isso para a definição, né, para as representações, os conceitos de vetores, nós temos o seguinte, né? A distância de P até F é a mesma coisa que o comprimento do vetor FP. Né? Se você pegar o ponto F e o ponto P e formar um vetor aqui, pode ser FP ou pode ser PF, tanto faz, porque o que nos interessa aqui é o comprimento do vetor. Tá? Então, se formarmos o vetor FP e obtivermos o comprimento desse vetor, a gente vai estar obtendo a distância do ponto P até F. Então, eu fiz essa modificação. Já a distância de P até P', a distância entre esses dois pontos, também pode ser visto como o comprimento de um vetor formado por esses dois pontos. Então, eu formei o vetor P', P', e calculei o módulo dele, ou seja, a distância dele. E a distância, o comprimento desse vetor vai dar a distância entre esses dois pontos. Tá? Ou seja, eu traduzi essas distâncias em comprimento de vetores, porque a nossa geometria analítica aqui é baseada no estudo vetorial, então a gente vai estar sempre relacionando a vetores. Tá? Então, vamos ter o módulo, quem é o vetor FP é P menos F, não é isso? Extremidade menos a origem. Então, pega as coordenadas do ponto P e subtrai pelas coordenadas do ponto F. E o módulo do vetor P', quem é o vetor P'? É P menos P', né? Extremidade menos a origem, ponto da direita menos o ponto da esquerda. Para subtrairmos essas coordenadas, precisamos, né, delas. As coordenadas de P, as coordenadas de F, as coordenadas de P'. As coordenadas de F, como F é um ponto do eixo Y, já sabemos que a sua abscissa é zero. Já a altura dele é P sobre 2, que foi o que a gente estabeleceu aqui no início. Né? Que a distância de V até F era P sobre 2. E como V coincide com a origem do plano cartesiano, então a marcação desse ponto aqui é de altura P sobre 2. O ponto P era um ponto genérico, então a gente toma ele sempre como sendo coordenada x, y, as variáveis x, y. E o ponto P' é a projeção ortogonal desse ponto P. Então, se é a projeção ortogonal, você tem que descer aqui em linha reta até formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, se você desce em linha reta, significa que tanto o ponto P quanto o ponto P' têm a mesma abscissa. Vão cortar aqui o eixo x no mesmo lugar. Como foi descido em linha reta, porque é uma projeção ortogonal, então ambos os pontos têm a mesma abscissa. Se o ponto P tinha a abscissa x, então necessariamente o ponto P' também tem a abscissa x. Agora a altura mudou, né? O ponto P aqui tinha a altura y, já o ponto P' está bem aqui abaixo. E qual que é essa altura do ponto P'? Menos P sobre 2, já que essa distância aqui do vértice até a diretriz é P sobre 2, né? Essa distância é P sobre 2, e nessa parte de baixo aqui as marcações do eixo y são negativas. Então, por isso, menos P sobre 2. Então, temos todas as coordenadas necessárias. Agora é só substituir aqui na nossa equação. Okay? Então, vamos lá. O módulo P menos F, então pega as coordenadas de P e subtrai por F. Então, x menos 0, né, que é a abscissa menos a abscissa. Agora, ordenada menos ordenada, que é y menos P sobre 2. Está aqui. X menos 0, y menos P sobre 2. Que é igual
P menos P', pega as coordenadas de P e subtrai pelas coordenadas de P', né? Então, x vai subtrair x e y vai subtrair o menos P sobre 2. Então, é y menos P sobre 2. Então, vai ficar mais P sobre 2. Ok? Então, com isso, x menos 0 é x, y menos P sobre 2, que é igual, x menos x dá 0, y mais P sobre 2. Então, é o módulo dessas coordenadas. Aplica a definição de módulo, né? Que é raiz quadrada da soma dessas componentes ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais o y menos P sobre 2 ao quadrado, que é igual, definição de módulo aqui no segundo membro, né? Módulo de coordenadas é a raiz quadrada da soma dessas duas componentes ao quadrado. 0 ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado. Okay? Tem raiz no primeiro membro e raiz no segundo membro. Para a gente eliminar essas raízes, então, basta elevar ao quadrado ambos os lados da equação. Fazendo isso, obtemos as expressões de dentro da raiz. Né? Vão sair da raiz, já que a gente elevou ao quadrado. Esse zero aqui eu não coloco mais, porque zero somado com a expressão não altera ela. Temos dois produtos notáveis aqui, desenvolvemos ele, né? Y menos p ao quadrado vai dar y ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Então vai ficar 2y menos... Quando você faz o produto aqui, duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 2yp sobre 2. Então, 2 simplifica com 2, vai ficar só menos yp, ou py, tá? Preferi colocar o p primeiro. Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de p sobre 2 é p ao quadrado sobre 4. Que é igual, também resolvo esse produto notável do segundo membro, vai dar essa expressão. Tá? Agora, cancela os termos semelhantes que tem no primeiro membro e no segundo membro, né? Porque um anula o outro. Esse y quadrado anula esse y quadrado. Esse p ao quadrado sobre 4 se anula com esse p ao quadrado sobre 4. O que vai sobrar? Sobra o x quadrado. Esse menos px, você joga ele para o segundo membro, vai ficar... Esse menos py, você leva ele para o segundo membro, vai ficar mais py. Então, vai ter py mais py, que dão 2py. X ao quadrado igual a 2py é justamente a equação reduzida para esse tipo de parábola. Tá? É a equação que vai representar uma parábola que tem vértice na origem e cujo eixo dela coincide com o eixo y, o eixo vertical aqui, ó, o eixo das ordenadas. Okay? Observação. O número real p diferente de zero é chamado de parâmetro da parábola. Tá? Então, esse p aqui é um número real. Tá? As variáveis nossas aqui são x e y. Tá? O p aqui é um número real. Então, para uma equação estar bem definida, no lugar desse p aqui vai ter que aparecer um número real quando a gente estiver resolvendo exercícios. Tá? Para casos particulares, não vai ter essa letra P. Aqui vão ser números. Né? É um número que vai multiplicar o 2, então vai acabar resultando num único número aqui. As letras que vão aparecer são x e y, que são as variáveis em questões. Então, esse número P é sempre diferente de zero e ele é chamado de parâmetro da nossa parábola. Parâmetro porque ele estabelece em relação à concavidade dessa parábola, se ela é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo. Tá? Ó, analisamos que PY é sempre maior ou igual a zero. Né? O produto PY nunca é negativo. Como que se sabe disso? Analisando essa equação aqui. Nós temos aqui no segundo membro a expressão 2py igual a x quadrado. X quadrado é um valor que nunca é negativo, não é isso? Por mais que você atribua valores negativos a x, o resultado aqui nunca dá negativo. Tipo, menos 3 ao quadrado dá 9. Então, qualquer valor real atribuído a x, aqui nunca vai resultar num número negativo. Isso significa que esse produto py nunca vai dar negativo. Né? Ele vai dar um número aqui dividido por 2 e isso nunca é negativo. Então, sabe-se que py nunca é negativo, é sempre maior ou igual a zero, de acordo com essa equação. Então, como py é sempre maior ou igual a zero, ou seja, ele nunca é negativo, então, se p é maior que zero, tá? Porque se esse produto é maior que zero, se py é maior que zero, significa que esses dois valores aqui têm o mesmo sinal. Tanto p quanto y são positivos ou tanto p quanto y são negativos. Não tem como eles ter sinais trocados, né? Porque se eles tivessem sinais diferentes, o produto deles daria negativo, né? Mais com menos dá menos. E de acordo com o que a gente analisou aqui nessa equação, o produto PY é sempre maior ou igual a zero, ele nunca é negativo.
Então, para ele não ser negativo, esses dois valores aqui têm que ter o mesmo sinal. Ou são ambos positivos ou são ambos negativos. Então, se P é positivo, Y obrigatoriamente também é positivo, né? Para satisfazer essa relação aqui. Se P é positivo, Y também vai ter que ser positivo. Isso significa que a parábola vai ter concavidade voltada para cima, né? Por quê? Lembra que a parábola aqui é vista como um conjunto de infinitos pontos. Se P é maior que zero, então Y obrigatoriamente é maior que zero. E no plano cartesiano, onde é que a gente tem pontos onde o valor de Y é sempre maior que zero? Não é essa parte de cima aqui do plano? Né? Então, somente nessa parte de cima aqui do plano é que nós temos pontos onde o valor de y são positivos, onde as alturas são positivas. Então, só vou ter pontos da parábola para a parte superior, ou seja, com cavidade voltada para cima. Ela se estende infinitamente aqui para cima. Ok? Agora, se P for negativo, y obrigatoriamente também deverá ser negativo. Por quê? Por causa dessa relação aqui. Ó. Se o produto PY é sempre maior ou igual a zero, significa que PY obrigatoriamente tem que ter o mesmo sinal. Então, se P é negativo, por essa relação anterior ali, Y também tem que ser negativo. E aonde é que Y é negativo no plano cartesiano? É na parte de baixo. Ou seja, todos os pontos da parábola vão ter que ter o valor de y negativo. E os valores em que os pontos aonde os valores de y são negativos é na parte de baixo do plano. Então, obrigatoriamente a concavidade vai ser voltada para baixo. Ela se estende infinitamente aqui para baixo, tá? E isso é o porquê, isso é a justificativa de se ter parábolas com concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Lá no ensino médio a gente estuda a respeito de equação de segundo grau. Você faz a análise do coeficiente lá, e de acordo com a análise do coeficiente, você estabelece lá se é voltada para cima ou se é voltada para baixo. Embora a equação que a gente estude lá seja diferente dessa, tá? Lá são as equações explícitas da parábola. Aqui é a equação reduzida, é um outro tipo de equação, mas que representam aquelas mesmas parábolas lá. Então, aqui está a justificativa. Quando é que ela é... Por que, que quando P é positiva a parábola é voltada para cima e por que, que quando P é negativa a parábola é voltada para baixo? Né? A diferença é que lá no ensino médio a gente usa um outro coeficiente, o coeficiente A, e é um outro formato. Mas a gente vai chegar lá também, tá? Mas essa é a principal justificativa. Okay? Continuando, vejamos agora o nosso segundo caso, nossa segunda situação, né? Do slide anterior, a gente tinha parábolas, né, com vértice na origem e o eixo coincidindo com o eixo dos y. Agora aqui o vértice continua na origem, mas agora o eixo da parábola coincide com o eixo dos x, o eixo das abscissas. Né? Então, é essa situação que a gente vai ter. Né? A parábola agora vai estar com concavidade na horizontal, né? Ou seja, ou ela é voltada para a direita ou ela é voltada para a esquerda. Né? O eixo dela aqui está coincidindo com o eixo x. Né? Então, nessa situação aqui, de modo análogo ao anterior, de modo bem semelhante ao anterior, a gente estabelece as equações reduzidas para esse tipo de parábola. Né? É usar a definição mesmo estabelecida lá nos primeiros slides. Né? Ou seja, a distância de P até F é igual à distância de P até D. Né? A distância de P até o foco é igual à distância de P até a diretriz para que esse ponto P pertença à parábola. A distância de P até o foco é igual à distância de P até a diretriz. Né? Aí só lembre que você sempre tem que estabelecer aqui quais são as coordenadas desse ponto P'. Né? O ponto P é um ponto genérico, sempre, coordenada x, y. Já o ponto P', como você segue aqui ó, de forma reta, aqui, ó, até atingir a reta diretriz, que essa aqui é a reta diretriz, esse aqui é o foco. A distância de P até a diretriz, você segue de forma perpendicular à diretriz, formando 90 graus aqui. Então, significa que a altura de P é a mesma altura de P'. Por isso que aqui tem Y e aqui também tem Y, porque ambos têm a mesma altura. Mas não tem a mesma abscissa. Né? Em relação ao eixo X, eles estão em locais diferentes. Esse aqui tem a abscissa X, esse aqui está mais para a esquerda, é do lado negativo do eixo X aqui, e vai dar menos P sobre 2. Né? A abscissa aqui é menos P sobre 2, faltou um sinalzinho de menos aqui, tá? Considerem isso aí, é menos P sobre 2, tá? Porque a abscissa aqui está do lado negativo do eixo X. Como a distância de V até a diretriz é P sobre 2, essa marcação aqui é menos P sobre 2, tá? Que é um sinalzinho de menos. Tá?
Então, a distância de P até F é igual à distância de P até P', né? Aí vocês aplicam lá a ideia de transformar isso em comprimento de vetores, módulo do vetor FP e do vetor P'P, aplica a definição de módulo, né? Faz tudo praticamente da mesma forma que a gente fez no slide anterior. Tá? As diferenças vão ser poucas. E vocês vão chegar nessa equação aqui, que y² é igual a 2px. Ou seja, se você comparar com a equação obtida no slide anterior, a diferença é que essas letras agora estão trocadas. No slide anterior era x² igual a 2py. Agora é y² igual a 2px. Tá? Então, isso significa, né, o que a gente já pode tomar como conclusão analisando essas duas equações? Que essa variável que não está ao quadrado é que define o eixo da parábola, né? Então, como aqui nessa equação x não está ao quadrado, então o eixo dela é o eixo x. Lá na equação do slide anterior, quem não estava ao quadrado era o y. Então, significa que o eixo dela vai ser o eixo y. Né? Então, quando você sabe qual é o eixo, você sabe se a concavidade está em que sentido, né? Então, se aqui x é a variável que não está ao quadrado, então o eixo dela é o eixo x, na horizontal. Então, significa que a concavidade é voltada ou para a direita ou para a esquerda. Se fosse y, então a concavidade seria ou para cima ou para baixo. Isso já ajuda em muitos exercícios. Okay? A mesma análise a gente faz com esse termo px para saber a concavidade da parábola, se ela é voltada para a direita ou se ela é voltada para a esquerda. Tá? Analisando essa equação, observe que 2px é igual a y². Como y² é sempre um valor nunca negativo, né? Não negativo, então px também não é negativo. Né? Você passa o 2 dividindo lá, y² é um valor positivo, dividido por 2 continua sendo um valor positivo. Né? Positivo ou nulo, só não pode ser negativo. Então, px também nunca vai dar um valor negativo. Então, se px não é negativo, se px é maior ou igual a zero, isso significa que P e x têm o mesmo sinal. Né? Px é maior ou igual a zero, então P e x têm o mesmo sinal. A única restrição aqui, a única exceção é quando, por exemplo, x for zero. Né? Se x for zero, P poderia ser positivo ou negativo, esse produto por zero vai dar sempre zero e também satisfaz essa equação. Mas aí é só um único caso, uma única situação, que é o caso lá do vértice aqui. Né? Agora, quando não for considerada essa origem, for os outros pontos aqui fora da origem, devemos ter em mente que esse valor de px é sempre maior ou igual a zero, porque ele nunca é negativo. E se ele é maior ou igual a zero, significa que eles têm o mesmo sinal. Ou ambos são positivos, ou ambos são negativos. E isso define a concavidade da parábola. Né? Se P é positivo, x obrigatoriamente também tem que ser positivo, porque ambos têm que ter o mesmo sinal de acordo com essa relação. Se P é positivo e x é positivo, né? Qual é o lugar do plano em que o valor de x é sempre positivo? É para a direita aqui, né? Esse lado direito aqui, em relação ao eixo y, esse lado direito aqui, né? Essa parte aqui do eixo x, os pontos nessa região aqui são sempre positivos. Isso significa que a concavidade vai estar voltada para a direita. Agora, se P for negativo, y obrigatoriamente também terá que ser negativo. E onde é que os valores dos pontos do plano têm x negativo, tem abscissa negativo? Nesse lado esquerdo aqui do eixo x. Então, se eu tiver pontos da parábola, né, se obrigatoriamente todos os meus pontos da parábola têm x negativo, então a sua concavidade tem que estar voltada para a esquerda. Parábola que se estende infinitamente aqui para a esquerda, que nessa região aqui os valores de x são todos negativos. Daí o porquê da concavidade da parábola, nesse caso, ser voltada para a direita ou para a esquerda a partir da análise do P. Né? Então, se você está num exercício lá, tem essa equação e observa que aqui aparece um valor real negativo, então a concavidade é voltada para a esquerda. Se ele é positivo, concavidade voltada para a direita. Tá? Para cima e para baixo vai depender da letra que aparece aqui. Se for o y, que não estiver ao quadrado, então significa que é para cima ou para baixo. Né? Se o P for positivo, é para cima. Se o P for negativo, é para baixo. Okay? Vejamos um exemplo agora. Traçar um esboço do gráfico e obter uma equação da parábola que satisfaça as condições. Né? Quais são essas condições? O vértice coincida com a origem, né? O vértice seja o ponto V de coordenada 0, 0, e de tal maneira que essa parábola passe pelo ponto menos 2 e 5, e a concavidade voltada para cima. Tá?
Então, essas são as informações já fornecidas no problema. O vértice tem que ser da origem, tem que passar nesse ponto, menos 2 e 5, e a concavidade é voltada para cima. Solução. A equação é da forma x² igual a 2py. Né? Por que eu sei que é dessa forma? Né? Das duas formas estudadas anteriormente, a gente tinha x² igual a 2py e tínhamos também com essas variáveis trocadas, ou seja, y² igual a 2px. Como que eu identifiquei que é essa forma aqui, x² igual a 2py? Né? Depende, na verdade, em relação ao eixo. Né? Quando o problema aqui afirma que a concavidade é voltada para cima, então se eu tenho uma concavidade, o vértice está aqui na origem e a concavidade voltada para cima e passando nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de coordenadas menos 2 e 5. Tá? Faltou até o sinalzinho de menos aqui. Tá? Então, menos 2 e 5. Então, como a concavidade é voltada para cima, eu já sei que o eixo dela é o eixo y, é o eixo OY. Ou seja, y é a variável que não está ao quadrado, então esse é o formato da nossa equação. Para a equação estar bem definida, a gente precisa apenas obter o valor desse P aqui. Né? Então, aqui tem um esboço do gráfico que foi pedido. Né? E quando ele fornece o vértice e fornece um ponto onde ela deve passar e também forneceu a concavidade, a gente já consegue traçar um esboço dela. Tem que passar. Aqui é o vértice, na origem, passa nesse ponto e concavidade voltada para cima. Né? Então, já sabemos, já temos aí um esboço do nosso gráfico. Já está respondida a primeira parte. Tá? Agora, chegar nas equações. Né? A equação, de certa forma, é essa, mas ela ainda não está bem definida, porque precisamos obter esse valor de P. Né? Observe que, dentro dessa equação, o único valor que a gente não conhece, de certa forma, é P. Né? Esse x e y representam os infinitos pontos da nossa parábola. Só que o problema já nos deu um desses pontos. Ó. É o ponto de coordenadas menos 2 e 5. Então, menos 2 é a abscissa, é o que você pode substituir no lugar de x. E 5 é a ordenada, é o que você pode substituir no lugar de y. Né? Porque se esse ponto pertence à parábola, então suas coordenadas satisfazem sua equação, ou seja, torna ela uma sentença matemática verdadeira. Então, se eu substituir o menos 2 no lugar de x e o 5 no lugar do y, eu acho o valor de P. Não? Como P igual a menos 2 e 5 pertence à parábola, então suas coordenadas têm que satisfazer a sua equação. Ou seja, eu posso substituir o x por menos 2 e o y por 5. Fazendo essa substituição e resolvendo as continhas, né? Menos 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 5 dá 10, então P será igual a 4 décimos, que simplificados dá 2 quintos. Esse é o valor de P. Observe que é um valor positivo, né? Já que a parábola tem concavidade voltada para cima. Né? Se fosse um valor negativo, significaria que a concavidade era voltada para baixo, né? Mas o que não poderia acontecer nesse exemplo, porque aqui já foi informado que ela tinha concavidade voltada para cima. Então, para chegar na equação, né, de forma bem definida dessa parábola, é só substituir o valor de P agora por 2 quintos nessa equação. Então, portanto, uma equação reduzida desta parábola é x² igual a, substituir o P aqui por 2 quintos, e como já tinha um 2 aqui, 2 vezes 2 quintos vai dar 4 quintos de y. Essa é a equação reduzida para esse caso, para essa parábola. Okay? Ou a gente poderia aqui tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Para obter essa equação, ou simplesmente multiplicar cruzado aqui, né? 5 vai multiplicar x², vai ficar 5x², e o 4y você leva para o primeiro membro, fica menos 4y, que é igual a zero. Essa é chamada de equação geral dessa parábola, tá? Então, é um segundo formato de equação. Aqui é a equação reduzida, aqui é a equação geral. Lembrando que a equação geral, pessoal, da parábola, elipse, hipérbole, qualquer que seja a figura em questão, simplesmente você resolve todas as continhas que estiverem lá na equação dada, tá? Tenta eliminar os denominadores, tirando o mínimo múltiplo comum, por exemplo, joga tudo para o primeiro membro e iguala a zero. Toda vez que você joga tudo para o primeiro membro e iguala a zero, essa equação com esse formato recebe o nome de equação geral. Tá? Então, essa é a equação geral dessa parábola aqui.